A paz do Senhor Jesus, amada igreja. Amém. Gratidão estar aqui nessa noite com os irmãos. Quero agradecer ao pastor José Araújo o convite, pastora Sheila. Que a graça, a paz e a misericórdia seja com vocês sempre. Amém? Irmãos, a palavra que Deus colocou no meu coração, ela se encontra primeiro livro de Ezequiel, capítulo 1. Vamos ler aqui o versículo 6 e o versículo 10. Enquanto os irmãos estão abrindo aí, também quero agradecer nosso companheiro, nossa companheira, irmão Bruno e irmã Ana Paula que estão nos acompanhando. Que Deus abençoe vocês ricamente. Irmãos, o tempo ele urge, né? Então, eu vou estar lendo aqui. Ezequiel, capítulo 1, versículo 6 e o 10, diz assim: Cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas. A forma de seus rostos era como o de um homem à direita. Os 4 tinham rosto de leão, à esquerda, rosto de boi e também rosto de águia, todos os 4. Amém? Amém. No final dessa mensagem você vai entender esse versículo aqui. Eu quero voltar um pouco, quero que você preste muita atenção. A hora da palavra é a hora sagrada. Por quê? Porque se você distrai, você perde a atenção do que está sendo ministrado, e aí você perde o entendimento. Se você perde o entendimento, você não guarda a palavra no seu coração. Então, por isso, razão pela qual é importante prestarmos atenção. Eu quero voltar lá no princípio de todas as coisas, lá no livro do Gênesis, o livro do começo, o livro da criação. Mas é importante nós entendermos que antes de Gênesis capítulo 1, versículo 1, já havia sido criado outras coisas. Já havia sido criado, por exemplo, os seres celestiais, os seres angelicais. Quando a gente olha para a palavra do Senhor, a gente pode observar aí pelo menos 4 classes angelicais, a qual a Bíblia vai nos relatar. A Bíblia vai falar de anjos, a Bíblia ela vai falar de arcanjos, a Bíblia ela vai falar de serafins, e a Bíblia ela vai falar de querubins. E a Bíblia vai falar de um querubim específico, que também se encontra no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 28. A Bíblia ela vai dizer que criou um querubim específico. E a Bíblia vai dizer que ele cuidava do que era o Éden angelical, vamos dizer assim. E quem sabe você pode me perguntar, se essa história é antes de Gênesis capítulo 1, versículo 1, aonde habitava esse ser? Eu vou te dar aqui um parecer baseado no que você vai ler lá em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Quando Paulo, ele tem uma grande revelação, e ele diz que se no corpo ele não sabe, mas ele subiu ao 3º céu. Aqui é uma revelação profunda. Por que 3º céu? Os gregos, eles falavam de 3 céus, né? Auranos, Mesorâneos e Eporâneos. O que quer dizer isso? O céu horizonte, quando você olha para o céu, você vê o céu. Mas você sabe também que rompendo a atmosfera, ali, você vai ter o quê? O céu atmosférico. Mas você sabe também que existe o céu, que é a morada de Deus, que é intransponível chegar lá, é impossível chegar lá, a não ser por uma obra divina e milagrosa de Deus. Então esse ser, ele estava lá. Mas em Ezequiel capítulo 28, versículo 14 e 15, vai dizer o seguinte: Tu eras um querubim, da guarda ungido te estabeleci. Permanecia no monte santo de Deus. No brilho das pedras andavas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criaste, até que se achou iniquidade em ti. Então esse querubim, você vai entender que ele foi criado com a capacidade do livre-arbítrio de fazer escolhas, e ele estava ali, nesse Éden angelical, cuidando das coisas, e ali o texto, revelado ao profeta Ezequiel, diz que subiu iniquidade ao seu coração. Dali se desencadeou a rebelião dos anjos. A palavra do Senhor vai nos falar em Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 10, versículo 18. Jesus Cristo dizendo que viu Satanás cair como um raio na terra. Quando você vai ver em Gênesis capítulo 1, versículo 2, vai dizer que a terra era sem forma e vazia, e as trevas estavam sobre toda a sua expansão. O inimigo ele caiu na terra e ficou habitando nas sombras, na surdina.
A Bíblia vai falar que esse inimigo no Antigo Testamento, ele é intitulado como Satanás. Satanás não é um nome, é um substantivo. E Satanás significa adversário. Nós temos um adversário. Eu e você temos um adversário. No Novo Testamento, a palavra do Senhor vai falar acerca de diabo. Diabo também não é um nome, é um substantivo, que significa acusador. Nós temos um acusador. Para o judeu, eles chamam de Samael, o anjo destruidor. E esse ser agora, ele é expulso das regiões angelicais e está na terra. E aí você vai observar que entra Gênesis capítulo 1, a palavra do Senhor fala que Deus, ele faz a obra da criação, e no 6º dia ele conclui a sua obra. E a Bíblia vai nos mostrar no capítulo 2, que agora ele cria o homem, e a terra era perfeita, e a terra era maravilhosa, e mesmo a terra sendo maravilhosa, a Bíblia vai nos dizer que ele colocou um jardim fechado na terra, e ali ele coloca o homem, e sobre o homem ele dá a capacidade de administrar sobre tudo. O homem era a coroa da criação, o homem era o cabeça de todas as coisas. E ali Deus cria ali uma adjuntora, uma companheira. A palavra adjuntora vem de adjunto, aquela que deve estar ao lado, não atrás, não à frente, ao lado. Ele cria uma adjuntora. E ali o casal ele está vivendo a plenitude de Deus. Por quê? Porque Deus ele colocou a árvore da vida. E ali o homem foi projetado, foi criado de uma maneira para ser eterno, para não ter sofrimento, para não ter dor, para não ter velhice, para não ter doença. Mas ali naquele Éden ele também colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal. E ao homem ele determinou, não comes desse fruto. E agora nós sabemos que tem um inimigo à espreita, esperando uma oportunidade. Não sabemos quanto tempo se passou, mas sabemos que ele estava o quê? Observando. Porque outrora ele era a criação, que estava num tipo de um Éden também, foi expulso por causa da desobediência, agora ele queria causar a mesma consequência ao homem. Mas dessa vez Deus ele criou sabendo de todas as coisas. Deus é sabedor e conhecedor de todas as coisas. Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a palavra do Senhor vai dizer que Jesus Cristo foi entregue à humanidade, ao mundo, foi entregue desde a fundação do mundo. O que nós aprendemos aqui? Que Deus ele não é pego de surpresa. Deus sabe de tudo, ele tem um controle de todas as coisas. E nós vamos observar que agora esse anjo caído, esse querubim, ele vai se infiltrar nesse Éden. Não sabemos precisar se ele se personificou como uma serpente ou se ele possuiu uma serpente, mas uma coisa eu vou te dizer, o texto é literal. Os teólogos modernos querem dizer que é uma alegoria, que é uma metáfora, que não aconteceu, porque eles querem desacreditar da palavra, quer dizer que é um mito. Mas nós cremos que é real, nós cremos que é real, que foi legítimo, que o texto é legítimo. E nós sabemos que agora ele se infiltra no Éden, e agora ele vai tentar a mulher, e a mulher ela cede. E ceder é pecar. E agora vai ter que ver o juízo sobre o homem. E é interessante, irmãos, que aqui no próprio Gênesis nós vamos ver o início do Evangelho. Quando em Gênesis capítulo 3, versículo 15, vem a sentença. E o próprio Deus ele vai dizer, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Mas aqui é uma profecia, porque ele diz assim, e este lhe ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então aqui já era a profecia do quê? De um Salvador. Salvador para quê? Para esmagar a cabeça da serpente, para derrotar o inimigo, para pôr final à história. E é interessante, irmãos, que o homem ele vivia, como eu disse, a plenitude, tudo do bom e do melhor. Mas agora você vai observar que no versículo 24, o homem ele é expulso. O versículo 24 diz, expulso o homem, colocou Deus querubins ao oriente do jardim do Éden. Para o quê? Guardar o caminho da árvore da vida. 2 querubins, e esses querubins tinham uma espada flamejante. Agora Deus coloca 2 querubins. Não entra o homem, não entra a mulher, não entra a serpente. Jardim do Éden, não sei se foi transportado, o que aconteceu, ninguém sabe dizer. Mas agora não entra mais ninguém, está guardado. E agora inicia-se uma nova história, um novo capítulo na vida da humanidade do homem. Porque pior do que perder todo o conforto que o homem tinha no paraíso, no Éden, ele perdeu a comunhão.
Porque a palavra do Senhor diz que Deus descia à viração do dia e andava sobre o jardim e conversava com o homem. Então o homem ele foi expulso do jardim, mas agora se inicia o plano da salvação, porque Deus quer resgatar o homem para o novo jardim. E é isso que nós temos que entender, que Deus ele não projetou toda a maldade que existe no mundo, mas é consequência dos atos do homem. Como diz Gálatas capítulo 6, versículo 7, aquilo que o homem plantar, o homem irá colher. E Deus, então, ele começa a dar início ao seu plano. Então o homem ele sai de um período de uma inocência, de um período de comunhão, de um período que ele conversava com Deus face a face, Deus caminhava com eles, e agora ele passa por um período de consciência, um período de pecado, um período que ele é expulso. E é interessante, irmãos, que agora o homem ele tem que arcar com as consequências do seu erro. Mas Deus ele tem um projeto, um plano de resgatar o homem. Porque se o homem, ele quebrou o pacto, a aliança, precisava de alguém para religar o homem a Deus. Por um homem entrou o pecado, mas por um homem veio o Salvador. E a palavra do Senhor, irmãos, vai nos dizer que Deus agora, ele inicia um plano. E ele escolhe do patriarca Abraão, este homem a qual se agradou Deus, para levantar um povo. Para que este povo, através deste povo, viesse ser preparado o caminho do Salvador. E a Bíblia vai nos dizer que veio os patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó, José, os seus descendentes. E lá na frente veio o período da lei, o período de Moisés. A Bíblia diz que Moisés é usado por Deus para libertar o povo cativo no Egito. E quando o povo já está peregrinando no deserto, a Bíblia diz que Deus dá a lei a Moisés. E quando Deus dá a lei a Moisés, Deus determina a Moisés: olha Moisés, eu quero que você faça um tabernáculo. O tabernáculo era uma tenda móvel. E ali Deus ele deu o projeto de como deveria ser essa tenda. E Deus deu o projeto de cada utensílio que haveria de ter dentro daquele tabernáculo. O que nós aprendemos aqui, irmão? Que Deus, lá no Éden, na viração do dia, ele descia e andava e caminhava e conversava com o homem. E agora ele estava novamente buscando essa aproximação, porque o nosso Deus, ele quer tabernacular conosco. O nosso Deus, ele quer descer a glória conosco. E a palavra Shekinah, ela vem da palavra habitar. Alguns falam que a palavra Shekinah é glória. Não, glória é kavod. A palavra Shekinah vem de uma raiz hebraica shakante, que significa habitar. E nada melhor do que Deus habitando no meio do seu povo. E é isso que Deus quer. Deus quer descer a sua glória aqui. Todas as vezes que nós nos reunimos para adorar a Ele na beleza da tua santidade, Ele quer descer e se manifestar em nosso meio, porque Deus ele tem o interesse em habitar conosco. E a Bíblia vai nos mostrar no capítulo 37 do livro de Êxodo, versículos 6 ao 9, que Deus, ele manda fazer a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era uma urna, uma caixa, e a Arca da Aliança simbolizava agora a presença de Deus perante o povo. E é interessante que naquela caixa, irmãos, Deus manda fazer uma tampa, um propiciatório, e essa tampa, a Bíblia vai nos dizer que tinha 2 querubins. Não faz lembrar o início da mensagem? Quando o homem foi expulso do paraíso, do jardim do Éden, Deus foi lá e colocou 2 querubins para guardar o Éden, para guardar o caminho da árvore da vida. Mas agora ele manda construir a Arca da Aliança, que é o símbolo da presença dele. E a tampa da arca, ele coloca 2 querubins. Ele fala para Moisés: olha, coloque 2 querubins, porque ali estava representando que ali era a salvação que haveria de vir. A tampa do propiciatório. A palavra propiciatório vem do verbo propiciar. E é isso que Deus quer propiciar ao homem: salvação, felicidade, mudança de vida. Ele quer nos propiciar. E ela era a tampa, porque significa o lugar onde o pecado ele é coberto. Porque o Senhor Jesus nos cobre das nossas transgressões. Êxodo capítulo 25, versículo 22, ele diz: e ali virei a ti, e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio de 2 querubins, que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel.
Então aquela tampa, aquela arca, ele promete agora a Moisés que a arca era o lugar aonde Deus prometia vir ao encontro do homem e falar com o homem. Deus restabelecendo a comunicação. Às vezes nós falamos, Deus não fala comigo, Deus sempre está falando conosco. O maior interessado em restabelecer a comunhão conosco é Deus. O que deu o pontapé inicial, o que teve a iniciativa, sempre foi Deus. Na sua vida, sempre foi Deus que tomou a iniciativa. Você está aqui nessa noite, pela graça e a misericórdia de Deus, porque Ele tomou a iniciativa de te salvar. E estava nessa tampa os 2 querubins. Salmos 99, verso 1 diz assim: o Senhor reina, as nações tremem, e o seu trono está sobre os querubins, e abala-se a terra. Aquela tampa daquele propiciatório, com aqueles 2 querubins, um de frente para o outro, com as suas asas estendidas, ali Deus estava dizendo: aqui é o meu trono, no meio do meu povo está o meu trono. Aleluia, Aramachô de Comanahas. Aleluia. Você pode pensar que Deus te perdeu de vista, perdeu o controle da situação, mas Ele está dizendo: olha, eu tenho um trono no meio do meu povo, eu estou presente, a minha glória está presente, eu não me apartei, eu continuo convosco, diz o Senhor. Os querubins, o trono de Deus. Êxodo capítulo 25, versículo 20 diz assim: os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório, as faces deles, uma de frente à outra. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. Presta atenção nisso daqui. As faces dos querubins, elas estavam voltadas para o propiciatório, porque o propiciatório é o símbolo daquele que propicia a remissão dos pecados. Coberto pelas asas dos querubins, com as suas faces voltadas para o propiciatório. O que nós temos que entender, irmãos, que toda a narrativa bíblica é uma revelação progressiva para o homem. Tudo na Bíblia é concatenado, é conectado. Nada é por acaso. Deus não trabalha dessa forma. E aquilo ali era a sombra das coisas que viriam a ser reveladas para a humanidade no decorrer dos tempos. Porque Deus, Ele vai trabalhando de forma dispensacionalista, por tempos, por fatias de tempos. Em cada momento Ele vai se mostrando à humanidade, se revelando à humanidade até o seu ápice. E nós vamos observar, irmãos, que o tempo passou. E o povo, ele se corrompeu, e ele foi seguir após outros deuses, e agora vem o período dos profetas, e Deus, ele levanta os profetas, para que o povo viesse a endireitar a sua cerviz, ou seja, voltar a se curvar, endireitar os seus caminhos, ou seja, retornar aos caminhos do Senhor. E Deus, ele também levanta o profeta Isaías, o profeta messiânico, que profetiza acerca do Messias, o Salvador. E o profeta, ele se levanta e fala: um menino vos deu, um Salvador, e o nome dele é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. O povo tinha que ficar, irmãos, no centro da vontade de Deus, aguardando a salvação. Mas a palavra do Senhor vai nos mostrar que o povo, ele se desviou, ele desviou para os pecados, e agora Deus, ele vai ter que exercer o juízo. E Deus, ele levanta o profeta Jeremias, e o profeta Jeremias, ele vai falar acerca do cativeiro que viria sobre o povo. E a Bíblia vai nos dizer que Deus, ele permite que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, se levantasse contra o povo hebreu. E a Bíblia vai dizer que agora um grande exército, liderado pelo general Nebuzaradã, sitiou a cidade de Jerusalém. E ali, por muitos dias, o povo ficou sitiado, sem poder comer, sem poder se alimentar, não entrava alimento, ninguém saía, ninguém entrava, até que o povo baixou a guarda, o exército entrou, destruiu tudo, queimou a casa do Senhor e a arca desapareceu. Que fim, mas não é o fim.
porque é isso que Deus está dizendo nessa noite. A sua história não é o final, a minha história não é o final. O final de Deus já está escrito e ninguém pode anular. Agindo Deus, ninguém impedirá. A palavra dele já está decretada, a palavra dele já está determinada. E a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que o povo ele é levado cativo. Ele é levado cativo, irmãos. E se você olhar o salmista ele vai dizer, irmão, é muito triste o que o salmista vai dizer. Ele vai dizer aqui no Salmo 137, o ânimo do povo, ele vai dizer: à margem dos rios da Babilônia, nós assentávamos e chorávamos, lembrando de Sião, nos salgueiros que lá haviam, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos, nos pediram canções, e os nossos opressores, que nós fôssemos alegres, dizendo: entoai algum cântico de Sião. Como, porém, haveríamos nós de cantar em uma terra estranha? A moral do povo estava baixa, estava cativo, o povo estava escravizado. O povo pegou as suas harpas, começou a pendurar nos galhos das árvores, começou a abandonar a fé, começou a abandonar a adoração a Deus. Quantas das vezes, irmãos, nós nos sentimos assim cativos, nos sentimos que Deus nos abandonou, queremos pendurar as nossas harpas no salgueiro, queremos deixar a adoração de lado, mas não foi Deus que nos abandonou, nós estamos colhendo, e se nós estamos colhendo, nós temos que ter esperança, que ainda existe um libertador, ainda existe um salvador. Aleluias. E aqui nós nos deparamos, irmãos, com o capítulo 1 do profeta Ezequiel, no ano 597 a.C. A Bíblia vai nos dizer que próximo ao rio Eufrates estava ali Ezequiel, de uma linhagem sacerdotal. Era para ele ser um sacerdote, mas em terra estranha não tem templo, não tem sacerdócio, não tem como exercer a obra do Senhor. Mas então Deus muda os planos e fala: não, Ezequiel, você vai ser agora a boca de Deus, você vai ser profeta, você vai ser o encorajador do meu povo. E um belo dia, eu acredito, pela fé, está lá Ezequiel orando, querendo se conectar com Deus, e agora Deus pega e fala: querubim, desce lá, que eu vou mostrar a minha glória para o profeta. Aleluia, aleluias. E aí chega ao querubim, aleluia, e a palavra do Senhor diz que esse ser, ele tinha visão ampla, tinha visão panorâmica de todos os lados, porque quer dizer que Deus enxerga tudo por todos os cantos. Ele tinha, irmão, muitas asas, porque quer dizer que Deus, ele é ligeiro, ele é rápido, ele manda e algo acontece, aleluia. E as suas faces também não é por acaso. Lembra como eu disse, nada é por acaso, tudo tem um porquê. Ali estava aqueles querubins glorificando a pessoa de Jesus Cristo, porque cada uma dessas faces tinha um atributo, tinha uma característica, tinha uma qualidade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que significa então essas quatro faces, irmãos? Essas quatro faces, irmãos, elas simbolizam os quatro evangelhos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ela simboliza os quatro evangelistas. Eu vou te mostrar isso na Bíblia. Quando você abre o evangelho segundo escreveu Mateus, Mateus capítulo 1, versículo 1, ele já começa falando genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. O que o evangelista Mateus, o publicano, o Mateus o coletor de impostos, ele queria iniciar o seu livro, o seu evangelho dessa maneira, porque ele queria mostrar para os judeus o lado humano, a humanidade de Jesus Cristo. Ele queria mostrar para os judeus que, embora fosse o Messias, ele também foi um homem que andou nessa terra. E bate exatamente com o primeiro rosto que é revelado ao profeta Ezequiel, porque ele vê um rosto de um homem. E por que é relevante isso para nós? Pois bem, é relevante, irmãos, porque todos os falsos deuses que existem por aí, todos são muitos grandes segundo aqueles que o criou, mas nenhum sabe entender aqueles que são inferiores a ele. Mas a Bíblia diz lá em Filipenses capítulo 2, versículo 7, que Deus estava no seu alto e sublime trono com toda a sua glória, e ele abriu mão da sua glória, e ele resolveu se revestir da forma de servo. Ele resolveu descer nessa terra como homem, porque hoje ele pode interceder diante do Pai, porque ele sabe da sua necessidade.
Aleluia, porque como homem ele chorou, como homem ele teve sede, como homem ele teve fome, como homem ele teve cansaço, como homem ele sofreu provações, mas ele diz assim, e só pode dizer isso porque ele foi homem, ele diz assim: no mundo tereis de aflição, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Ele é um Deus que te entende. Ele é um Deus que te conhece. Você saiu da sua casa nessa noite, Senhor, fala comigo nessa noite. O Espírito Santo de Deus brada nesse lugar, e Ele te diz: eu te conheço, mesmo quando não tem palavras na sua oração, cada uma das suas lágrimas, eu entendo cada uma delas, diz o Senhor. Ele entende, é o lado humano, Ele te entende, meu irmão. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. E quando desceu aquele querubim, aleluia, que o profeta viu aquele ser, aleluia, que ele foi vocacionado, ele foi chamado a ser profeta. Para aquele profeta tudo fez sentido, tudo se encaixou, a esperança voltou ao coração dele. Ele falou: eu sei que o Salvador virá e salvará o nosso povo. Você tem um Salvador, aleluia. Você tem alguém que se importa com você. Você tem alguém que conhece as suas aflições. Você tem alguém que conhece as suas necessidades. Aleluia. E a segunda face que o profeta vê ali, naquele ser angelical, é o de um leão. Aleluia. É interessante, irmãos, que o Evangelho segundo escreveu Marcos começa dizendo acerca de João o Batista, e a Bíblia diz que João, ele era o pregador dos desertos. E é bem sabido, irmãos, que na Palestina, no deserto, havia o leão, muitos leões ali no deserto. E por que essa figura do leão é relevante, irmãos? Porque Deus, ele está dizendo: olha, na terra eu sou como o leão, porque o leão, ele é o rei da selva. O que o Senhor está dizendo: olha, eu sou o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aleluia. Porque, irmãos, quando você vai ver o nascimento de uma monarquia, de um filho de um rei, o filho de um rei, meu querido, ele nasce príncipe. O filho de um rei nasce príncipe. O filho de uma rainha, ele nasce príncipe. Mas o nosso Deus, ele nasceu rei, porque ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. E como rei, como leão, ele teve coragem de vir e exercer o seu ministério da terra, quebrando todos os paradigmas, dando um nó na cabeça de todo mundo, porque ele não veio, aleluia, para os curados, mas ele veio para os perdidos da casa de Israel. Ele não veio para o sarado, mas ele veio para os enfermos. Ele não veio para os doutores da lei, mas ele veio para o simples, para o humilde, para o pobre. O que nós aprendemos aqui, que Deus, como rei, na sua realeza, no seu reino, ele não faz acepção de pessoas. Ele está dizendo: você é importante no meu reino, você é importante no meu reino, e no meu reino eu vou te tratar como príncipe e princesa, porque eu sou o rei, o justo rei, o rei dos reis. Aleluia. Oh, aleluias. Meu irmão, se você for lá em Brasília tentar marcar uma audiência com o Jair Messias Bolsonaro, você provavelmente não vai conseguir. Quem sabe ele vai mandar um assessor te atender. Se você for alguém muito influente, talvez ele vai te dar alguns poucos minutinhos. É a maior autoridade na República Federativa do Brasil. Mas eu vou te dizer uma coisa: se você fechar a porta do seu quarto e dobrar os seus joelhos, automaticamente abre-se no mundo espiritual uma audiência, e lá estará o Rei dos reis e Senhor dos senhores. O que o Senhor está dizendo nessa noite? Qual é a sua petição nessa noite? Qual é a sua petição? Porque Ele está aqui nessa noite, diz o Senhor. Hoje é noite de vitória, meu irmão.
Aleluias. Aleluias. Oh eterno e soberano Deus. Aí o profeta, ele vê agora uma terceira face, porque era um tetramorfo, era 4 faces, e ele vê uma terceira face, agora a face de um boi naquele ser, naquele querubim. Isso representa o evangelho segundo escreveu Lucas. Quando você vai no capítulo 2, a palavra do Senhor vai nos dizer que levaram o menino Jesus para o templo. O templo era o local aonde era levado o boi, o novilho, para ser sacrificado. O boi também é um símbolo de humildade, porque embora com grande força, ele se sujeita ao seu Senhor. E o que nós aprendemos então com esta face do nosso Salvador? Que embora ele seja o Todo-Poderoso, ele foi humilde, e a humildade ele ensinou para os seus discípulos, porque ele disse: olha, eu não vim para ser servido, mas para servir. E ele chegou a certa feita para Pedro e disse: Pedro, eu quero lavar os pés. E Pedro disse: como assim, Senhor? De forma alguma. Ele disse: Pedro, se você não deixar eu lavar os teus pés, você não tem parte comigo. O apóstolo logo pegou a direção e falou: então me lave-me por completo. Sabe o que Deus está nos ensinando? Que devemos ser servos. Quem não vive para servir, não serve para viver. Quem não vive para servir, não serve para viver. Se você é verdadeiramente um discípulo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pega a visão nessa noite. Como ele foi servidor, você deve servir. E se você é servo, obedeça aquele que é o Senhor do Senhor, o teu Salvador Jesus Cristo. Oh, aleluias. E aí nós vamos para a 4ª face, o evangelho segundo escreveu João. Ali o profeta Ezequiel, ele olhou e viu uma 4ª face. Ele viu a face de uma águia. Por que uma águia, irmãos? Porque no evangelho de João ele diz: no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne. Ou seja, aquele que estava no céu, ele desceu sobre a terra. Assim como uma águia, que é a rainha dos céus, desce sobre a terra. Jesus Cristo, como águia, ele desceu sobre essa terra. Porque ele desceu, irmãos? Porque ele quis estar em nosso meio, meus queridos. Como visão de águia, irmãos, tenha certeza disso, que lá na cruz do Calvário, ele, com a visão de águia que ele tinha, ele já estava vendo a minha vida, já estava vendo a sua vida. E pode ter passado 30 dias ruins, como eu tive uma prova muito grande na minha vida, mas eu e você estamos aqui nessa noite. Sabe o que significa? Que o sangue de Jesus nos garante a vitória. O sangue de Jesus nos garante a vitória, porque você tem um Deus ao seu lado, e maior o que está conosco do que o que está lá fora. Aleluia. Aleluia. E é interessante, irmãos, quando você vai ver lá em Atos capítulo 1, você vai ver a ascensão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele voltou para a sua glória, ele voltou para o seu senhorio. Mas existe uma promessa viva que está no meu coração, e eu creio que está no seu coração também, porque ele disse: olha, eu voltarei e vos levarei comigo, diz o Senhor. Aleluia. As faces de um Salvador que te entende, porque ele sabe o que é ser homem. Um Salvador que tem a coragem de sofrer e enfrentar este mundo, porque ele quis ser o teu Salvador. Um Salvador, irmãos, que ele, como homem aqui na terra, foi um servo humilde para lhe te dar o exemplo. Um Salvador que, como uma águia que desceu aqui, ele voltará para buscar a sua igreja. As faces de um Salvador. Se isso não é o necessário para você adorar, eu não sei mais o que é, porque a glória pertence a ele, por ele, para ele, com ele são todas as coisas. Aleluias. Oh, glória a Deus.
E o profeta, ele teve o vislumbre de algo através de um querubim. Hoje você tem aí, que habita no teu coração, a terceira pessoa da Santa Trindade, o Espírito Santo de Deus, aleluia, que tem te impulsionado e até aqui tem te fortalecido. E se você está aqui, irmão, não é pelas suas forças, mas é porque você tem um Consolador, aquele que está com a igreja, aquele que vai adiante da igreja, e por isso a vitória é do povo de Deus. Oh, aleluias. Fique de pé nessa noite, irmãos. Quero estar orando pela sua vida. Temos um Salvador. Aleluia. Mas não esqueça, você também tem um adversário. A Bíblia diz que ele ruge como um leão. Ele não é leão. Leão da tribo de Judá é Jesus Cristo. Ele ruge como um leão, buscando a brecha para ver quem tragar. E muitos estão sendo tragados por causa da falta do temor, por não se segurar na promessa, na esperança do arrebatamento da igreja, por não crer mais nas sagradas escrituras. E quando nós nos reunimos para participar da mesa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esse símbolo, este memorial, isso daqui é um ensaio, porque ele diz que haverá as bodas do Cordeiro. Então, como ensaio, irmãos, faça o seu melhor, aleluia, porque o homem um dia foi colocado, chutado para fora do paraíso, do Éden, aleluia, mas ele vai voltar, e você vai voltar a entrar no jardim secreto de Deus, ao lado do teu Salvador. Pegou aí? Você foi expulso na pessoa de Adão, por um entrou o pecado no mundo, Adão, mas por um veio a salvação, Jesus Cristo, o Nazareno. Aleluia. E quem sabe foi muita informação para você nessa noite, e você deve estar se perguntando: o que eu faço com tanta informação? Aí eu queria terminar com um texto, já que nós falamos tanto do querubim. Afinal de contas, se o querubim estava lá guardando o jardim do Éden, depois o querubim foi lá anunciar a vocação do profeta Ezequiel. Então cadê os querubim? O que eles estão fazendo? Aqui está dizendo no Apocalipse capítulo 4: do trono de Deus saem relâmpagos, vozes, trovões, e diante do trono arde 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente, semelhante ao leão. O segundo ser vivente, semelhante ao boi. O terceiro ser vivente, semelhante ao homem. O quarto ser vivente, semelhante à águia quando está voando. E o que estão fazendo esses seres viventes? Os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia e nem de noite. Por que, igreja? Porque eles estão proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, aquele que era, e que é, e que há de vir. Versículo 11: Tu és digno, Senhor, de toda honra, toda glória, todo poder, porque todas as coisas criastes, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Pregador, não entendi. Nós temos aqui nessa noite a adorar a Ele, nos juntarmos ao coro do querubim, como um querubim nessa noite, dizer: Santo, 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 Santo. Tira um minuto aí, adore a Ele, pra Ele, adore a Ele nessa noite. O Espírito Santo está falando no meu coração. Para quem é espiritual, adore a Ele, que Ele vai te renovar nessa noite. Quando a glória sobe, a glória também desce. Adore o teu Salvador nessa noite. Adore Ele aí nessa noite. Adore Ele aí nessa noite. Santo, Santo, Santo.
tribo de Judá até nessa noite. Aleluia. Assim como no dia do profeta Ezequiel, ele manda uma mensagem para você nessa noite. A esperança para a tua vida. Aleluia. Aleluia. Ele diz assim: eu sou teu Salvador. Eu não perdi o controle da sua história. A história sendo contada desde a fundação do mundo. E ele diz nessa noite: eu não perdi o controle da sua história. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.